Alô, amigos, esse é o canal RK Futebol Show e vamos para a entrevista de Fernando Seabra, que é técnico do Bragantino. E após a derrota do Bragantino para o Ceará por 1-0, ele fala nesta parte do Ceará e da derrota para o Ceará. Veja o que ele falou. Olha, a gente sabendo que é um ponto forte do Ceará, né? Não só principalmente com o Pedro Raul, porque envolve as situações dos ataques em movimento, né? Mas além disso, nas bolas paradas, normalmente ainda tem o William Machado, tem o Marlon, né? Então a gente sabe que é uma equipe que leva muito perigo e causa muito dano. A gente se preparou bastante para isso. Eh, então, inclusive, a preocupação de ajustar as coordenações de abordagem nos corredores laterais para diminuir a possibilidade dos cruzamentos também. No primeiro tempo hoje ele nos incomodou bastante, porque em alguns jogos que passaram nós vínhamos atacando de uma forma um pouco desequilibrada em algumas circunstâncias do jogo, não sempre, mas em algumas circunstâncias do jogo, e se expondo, né? E no jogo de hoje a gente acabou sendo muito passivo ofensivamente, né? No primeiro tempo. Então, é claro que tomar o gol novamente na reta inicial do jogo não é bom. É claro que isso traz um certo peso diante da sequência que a gente está vivendo. Mas, independente disso, nos faltou mais vivacidade, mais energia, mais agressividade para jogar futebol mesmo, partir para cima, criar chances, incomodar a defesa do Ceará. Então, a gente foi um time um pouco estéril no primeiro tempo, ofensivamente falando. Deixou o jogo para o Ceará mais simples nesse sentido, né? Com alguns movimentos, com algumas bolas longas colocadas no Pedro Raul, com alguma verticalidade para chegar no fundo e cruzar, a clareza que o Ceará tem no repertório ofensivo dele. Como a gente não exigiu muito esforço defensivo do Ceará, ficou fácil que ele pudesse, em algum momento, conseguir gerar perigo, né? E acho que o segundo tempo é uma mostra de que tem de onde tirar e tem como ter uma resposta de curto prazo, né? Porque a equipe, apesar de não ter criado um volume de chances claras, a equipe foi totalmente diferente do ponto de vista da atitude para o jogo. Assumiu o risco, construiu de forma curta, associando, né, se aproximou, gerou muita dificuldade para o meio-campo do Ceará conseguir neutralizar. Nas situações em que perdeu bola, na maior parte delas, por estar todo mundo próximo, conseguiu recuperar no pós-perda, né? E conseguiu empurrar o jogo para o campo do Ceará e levar perigo várias vezes. Talvez algum detalhe no acabamento da jogada, algum detalhe na invasão da área para ter um pouco mais de peso e opção dentro da área, mas é um segundo tempo muito mais próximo daquilo que a gente precisa fazer, da forma como a gente se enxerga e da expectativa de ser e de praticar aquele futebol que a gente pretende. Então, dois tempos totalmente distintos da nossa forma de jogar, e o segundo tempo a gente consegue ter o equilíbrio em conseguir atacar sem se expor tanto, né? E gerar mais dificuldade para o adversário. Então, no início do jogo ali, o seu time conseguiu trabalhar muito pelo lado esquerdo, Vanderlan, Praxedes e John, fazendo a rotação e tentando envolver o lado direito de defesa do Ceará. Teve uma jogada muito boa, até que gerou a saída do Marcos Vitor e fez um 2 contra 1, acabou que o Marcos Vitor conseguiu bloquear. Queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de construção do seu time. Você falou a palavra passividade, falou que faltou agressividade e ataque ao espaço, né, nesse sentido, vamos dizer assim. Qual foi a maior dificuldade que o Ceará te apresentou hoje? Não só numa questão tática, né, mas o estado do Ceará, o ambiente da torcida, o próprio calor, que é próprio daqui, que vocês acreditam que sentem bastante, né? O próprio Arthur Cabral veio aqui, jogador do Botafogo, ex-Ceará, falou que estava sentindo bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente trabalhou algumas dinâmicas ali, pensando na construção baixa, em fase 1, para o tipo de pressão que a gente imaginava que o Ceará pudesse fazer.
Em alguns momentos nós quebramos a primeira ou até a segunda linha de pressão. A questão é que, a partir daí, nós não geramos perigo, né? Então, seria uma ruptura pelo lado esquerdo, ou seria um passe para achar o corredor central, para depois poder dar continuidade a um ataque rápido por dentro, ou para terminar do outro lado, né? Então, por mais que em alguns momentos a gente tenha desajustado a primeira pressão do Ceará daquele lado, quer dizer, colher o fruto de realmente ter bancado, sair curto ali e combinando contra uma pressão que é gerar perigo, gerar uma chance de gol, a gente não foi capaz, tá certo? Então, e acho que o nosso jogo acabou, e a gente tinha planos tanto para a esquerda ou para a direita, dependendo de como fosse a pressão do Ceará. Então, acabou que a forma como o Ceará fez a pressão, ele abriu mais o lado esquerdo para a gente, né? E a gente também, sabendo que isso era uma possibilidade, estava preparado para isso. Gerou alguma dificuldade, mas não produziu aquilo que a gente esperava. E acho que, sobretudo, nos momentos que a gente teve a oportunidade de jogar no campo de ataque, a gente usou muito pouco o corredor central, trabalhou a bola com lentidão e pouco por dentro, sempre voltando pela última linha, ou em alguns momentos, por falta de ideias, ou de apoios, ou de movimentos, acabava usando uma bola longa, em diagonal, com a defesa do Ceará apostada, ou fazia um cruzamento do corredor lateral sem movimento de definição, que ficava fácil para o goleiro fazer uma saída e neutralizar. Então, aquilo que a gente pôde ver no segundo tempo, da nossa equipe com fuga individual, tabelando, tocando e saindo, né? Atacando a defesa por dentro, obrigando a defesa fechar, para daí dar sequência no ataque, trocando de corredor, a gente não viu isso no primeiro tempo, né? Então, teve alguns momentos que a gente teve uma boa coordenação ali entre os três do lado esquerdo, mas teve momentos que não. Teve momentos que estavam dois por fora do bloco, para trás, um por fora do bloco para o lado, não tinha apoio por dentro e não tinha ninguém rompendo no fundo. Tanto que uma dessas rupturas é o Sacha, que sai de dentro e faz, né? Então, em função disso, a gente resolveu também fazer alguns ajustes no intervalo, fazer algumas mudanças, e acho que foi interessante, assim, até pela forma como o Ceará defendia, a gente conseguiu gerar algumas vantagens e ter um pouco mais de agressividade e domínio no interior do meio-campo na fase ofensiva. Nos faltou, a partir daí, ter realmente a criação de uma chance clara, um último movimento de atacar as costas, uma última pifada, ou um movimento de atacar o canal numa jogada por fora, né? Mas a gente conseguiu resolver os problemas do primeiro tempo que estavam já freando a gente antes dessa bola decisiva. No segundo tempo faltou mais a bola decisiva mesmo. Da entrevista de Fernando Seabra, após a derrota do Bragantino para o Ceará pelo placar de 1-0. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, alô, torcedor de todo o Brasil, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Futebol Show, você sabe tudo sobre o futebol brasileiro. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.